Glória a Deus, aleluias, louvado seja Deus, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre na minha e na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela tua vida, de passar por aqui, deixar o seu comentário, se inscrever, me ajudar nesta obra. Que Deus em Cristo Jesus continue a guardar a cada um de vocês sempre. Que as bênçãos do Eterno estejam sobre a vida de cada um e cada uma de vocês que tem tirado um tempinho, né? Tirado um pouco do seu tempo, né? Tem doado um pouco do seu tempo para ouvir, para assistir, né, os meus vídeos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Hoje eu quero estar falando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, do dom de discernimento. Ontem eu falei da unção, né? O que significa unção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a unção do Senhor, muitos têm, né, misturado as coisas de Deus, né, o santo com o profano. E a unção, ela significa o sagrado dentro de nós, né? É Jesus dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nos mostrando, aleluia, o caminho da verdade, não deixando a gente ser enganado. Aleluias, não deixando nós sermos ludibriadas. Então, a unção de Deus é o próprio Jesus dentro de nós. Louvado seja Deus, é o sagrado dentro de nós. Aleluia. Hoje eu quero falar do dom de discernimento, o dom de discernir os espíritos. Aleluia, louvado seja Deus. É um dom que muitos não têm buscado. E nesses dias atuais, qual nós estamos vivendo, louvado seja Deus, aleluia, é imprescindível nós buscarmos esse dom. Porque Satanás, ele é mentiroso, Satanás é o pai da mentira, né? Nele não há verdade, né? E muitos têm sido enganados nesses dias de hoje, nos últimos dias da igreja aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o fim está próximo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, é necessário que a igreja venha buscar este dom. O espírito do engano, ele tem atuado fortemente dentro da igreja. Por quê? Porque muitos não têm buscado e é enganados. Acha que é Deus, porque ele quer fazer tudo, né, igual ao Senhor. Louvado seja Deus, mas não é Deus. Tem imitação, mas não é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluias. E o texto que eu vou tomar por base está aqui em 1 Coríntios 12, que fala acerca dos dons espirituais, onde o apóstolo, né, ele diz, aleluia, louvado seja Deus, que nós não venhamos sermos ignorantes. Ele não quer que nenhum de nós venhamos ser ignorantes acerca, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dos dons espirituais. Aleluia, e ele diz, aleluia, ele diz, vós bem sabeis que éramos gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éramos guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aleluias. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar,
a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outros variedades de línguas, e a outros a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito, opera, aleluia, todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um, como quer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu vou estar falando do dom de discernir os espíritos. Amém? Eu peço a vocês que deixem o seu joinha, se inscreva, deixe o seu comentário, porque sem o joinha o YouTube não entende que o conteúdo é bom. Peço a vocês também, que tenham paciência com os meus vídeos, porque eles são um pouquinho longos, porque são de ensinamentos. Eu não posto bobagem, eu não estou aqui para brincar com a mente de vocês e nem com o tempo de vocês, que o nosso tempo é precioso. E a nossa mente não é para receber lixo, é para receber tudo aquilo que nos edifica e nos aproxima de Deus. E quem já está aqui há mais tempo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sabe que os meus vídeos são um pouquinho longos porque são de ensinamentos, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não oro por orar, eu não falo de Jesus por falar, eu falo por amor, eu oro por amor. Tudo que eu faço com as coisas de Deus e para Deus é com amor. Então eu não faço nada correndo, nada apressado, só para dizer, eu quero ter um inscrito, eu quero ter um joinha, eu quero ter... Não, visualização não. Eu faço com amor, eu procuro fazer de uma maneira que você que está aí do outro lado entenda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluias, até porque ninguém é bobo, irmãs? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, irmãs, esse dom de discernir os espíritos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é um dom, louvado seja Deus, aleluia, que nos dias atuais agora, a qual nós estamos vivendo, nós devemos buscar ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. É necessário, é imprescindível que nós venhamos buscar esse dom, para que nós não venhamos sermos enganadas pelo inimigo. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Porque Satanás, ele é o maior enganador, aleluia, que existe, e não há outro que possa nos enganar mais do que ele. Porque Satanás, ele é o pai da mentira e nele não há verdade, irmãs. O próprio Jesus, ele chegou a dizer, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, no Evangelho de João 8:44, Evangelho de João 8, louvado seja Deus, João 8:44, o Senhor, ele chegou a dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, quem era Satanás? Satanás, ele é o pai da mentira e nele não há, louvado seja o nome do Senhor Jesus, verdade, aqui vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Aleluia. O Senhor Jesus, ele disse que Satanás, ele é o pai da mentira, desde o princípio, desde a fundação do mundo, não há verdade em Satanás. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. E nós precisamos termos esse dom de discernir. Aleluia, quando eu busco esse dom, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu sei, aleluia, quem que está operando, atuando, agindo ali. Se é o homem, se é Satanás, ou se é Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu tenho este dom. Deus me deu essa capacidade. Aleluia. Louvado seja Deus de discernir, de julgar, de separar as coisas, de dividir. Louvado seja Deus de ver, aleluia, quem está atuando, quem está operando, aquela manifestação ali, quem é, o que é. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus.
O próprio Jesus, ele disse, aleluia. E qual é o intuito de Satanás? Ele é perverter a nossa mente, é perverter o nosso coração, é dividir a família, é colocar confusão, é colocar discórdia, é colocar ciúme, é colocar o adultério, é colocar a mentira, é colocar a droga, o vício. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ou a Deus, o próprio Jesus, né? Ele chega a dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que aquelas pessoas, ou seja, quem está no mundo, está fazendo a vontade do diabo e não a dele. Lá em Gênesis 3, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nos revela, né, como que tudo aconteceu. Todos nós conhecemos essa história. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Como que ele fez para poder enganar a Eva e a Adão? Como que ele se disfarçou? Ali ele se disfarçou em uma serpente, se disfarçou em uma cobra. Louvado seja Deus, e começou a conversar com Eva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele engana Eva, ele engana Adão, porque faltou ali o discernir de Adão. Faltou ali o discernir de Eva, aleluia. De quem que estava falando com ela? Deus não já havia falado com eles? Deus não já havia instruído eles? Por que que eles caíram nesse engoldo de Satanás? Nessa mentira de Satanás? Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente vê, louvado seja Deus, Gênesis 3, 1, 5. Né? E aí depois a gente confere em Gênesis 2, 16 e 17. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ali faltou sim o discernimento em Adão, porque se ele tivesse discernido, ele não teria comido, ele não teria sido enganado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não teria caído nessa armadilha do engano. Então, nesses dias em que nós estamos vivendo, irmãos, em que o amor tem se esfriado, em que a apostasia tem tomado conta, nós temos que buscar o dom de discernir. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. O próprio apóstolo Paulo, ele chega a dizer, aleluia, né, como eu acabei de falar aqui agora, que Satanás ele se disfarça, irmãos, em anjo de luz. Para quê? Para enganar, para ludibriar. Ele se disfarçou lá no Jardim do Éden como uma serpente, mas ele pode se manifestar, se apresentar para qualquer pessoa como um anjo de luz, para querer enganar, querer ludibriar, porque é o prazer dele é fazer o mal. O prazer dele é enganar, o prazer dele é afastar o homem de Deus, a humanidade de Deus. 2 Coríntios 11, 14. 2 Coríntios, irmãs, 11, né, eu anotei para ficar certinho. 2 Coríntios 11, 14. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, irmãos. Ele é muito astuto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Aqui, ó, 11, 14. Mas eu vou ler do 13 para as irmãs entenderem. Porque tais falsos apóstolos são obreiros, fraudulentos, transfigurados em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfiguram em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, Satanás ele se transfigura junto com os seus demônios de anjo de luz para querer enganar a humanidade, enganar o crente, ludibriar. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Aquela mulher que é casada, às vezes o marido não elogia em casa, e aí ela trabalha fora e tem alguém elogiando, alguém pagando alguma coisinha, um lanche, querendo dar uma rosa, um copinho de água gelada. Cuidado, é Satanás, querendo ludibriar a tua mente, querendo ludibriar o teu coração, querendo perverter o teu caminho. Aleluia. Louvado seja Deus, a mesma coisa o homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aparece ali uma mulher bonita, cheirosa,
né, mais bonita do que a de casa, porque Satanás, ele é assim, ele é o pai da mentira, ele camufla tudo direitinho, e aí coloca um espírito da pombagira ali naquela mulher, louvado seja Deus, e manda aquele demônio destruir aquele casamento, e ali as coisas acontecem, o homem sem o discernimento espiritual, ele cai, porque ele começa a desabafar, ele começa a aceitar coisas e presentes daquela mulher, e aí daqui a pouco chega o adultério, daqui a pouco ele não tem mais desejo pela esposa, né? E aí a família se destrói. A mesma coisa o jovem, né? Tá conversando com outro, o outro vive no caminho torto, errado, aí daqui a pouco, você não tem dinheiro, né? Vamos ali, vamos fazer um corre ali, vamos acular. E aí daqui a pouco o jovem, coitado, querendo um dinheirinho, achando que é bom, que não vai acontecer nada, ele vai. E aí, de repente, quando pensa que não, aparece morto, ou muitas das vezes se envereda pelo caminho das drogas, pelo caminho, né, do suicídio, do homicídio, pelo caminho, né, errado. E aí, louvado seja Deus, está com sua vida destruída, porque faltou discernimento. Aleluia! Porque faltou discernimento. Ó, pensar um pouco, não, eu não vou não, porque isso aqui não é bom. Aleluia, isso aqui não vai fazer bem para mim, isso aqui vai me prejudicar. O que é discernir? Aleluia, é ver se aquele caminho que eu estou andando é bom, se aquele caminho não vai me prejudicar, se aquela amizade não vai me prejudicar, para ficar mais claro. Aleluia, louvado seja Deus, para as irmãs entender. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Aquela irmã que muitas das vezes é crente, mas não sai da sua casa. Aleluia, está sempre falando da vida dos outros, e aí você para e pensa, esse horário eu gostava de buscar Deus, meditando a Deus, agora fulano todo dia está aqui. Não, você vai chegar e vai dizer, irmã, em nome de Jesus, vai para a sua casa, porque eu preciso me santificar, né? Nós temos nossas coisas para fazer, temos uma Bíblia para ler, temos que orar ao Senhor, vamos, vigiar, vamos, né, procurar nos afastar, né, da aparência do mal, fugir da aparência do mal, né? Isso é discernir o que está lhe fazendo bem e o que não está. Aleluia. Louvar-se tudo aquilo que lhe afasta de Deus e das coisas de Deus, das coisas boas, tudo aquilo que não lhe traz edificação, que não lhe traz saúde, não é bom para o teu caminho, não é bom para você. Então, o dom de discernimento, ele tem essa, Deus nos dá essa capacidade, através do Espírito Santo, aleluia, de nós discernirmos, aleluia, de que o barulho que nós estamos vendo, né, ouvindo, ou louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, e vendo se aquele barulho ali, aquelas manifestações ali, são de Deus, se são terrena ou se são de Satanás. Esse dom, o Espírito Santo nos dá essa capacidade de entendermos, de vermos, de separar as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. De separar, de discernir o que é bom e o que não é. Então, ele se transfigura. E como que ele vai enganar o povo? Como ele vai se transfigurar em anjo de luz? Usando os falsos obreiros, usando os falsos apóstolos, usando os falsos pastores, usando as falsas pastoras, os falsos missionários, né? Usando as pessoas que andam com este livro aqui nas mãos, com este livro aqui sagrado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque para que melhor para enganar o povo alguém que tem este livro, que usa a palavra de Deus? Porque uma pessoa que usa a palavra de Deus, ela tem a capacidade de influenciar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, tudo que ela fala ali, uma pessoa que não conhece a palavra vai acreditar. Por que que hoje a gente vê a pessoa pegar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pega o óleo ungido, bota ali na igreja, aí vende tudinho e diz, chega na sua casa, unja a cama, unja a porta, unja a peça de roupa, né? E vai dizendo e vai ditando, e a pessoa compra e vai e leva, sendo enganado pelo inimigo, porque o óleo não se vende, o óleo não é para estar na mão de qualquer pessoa. Muitas das vezes, né, esse óleo é comprado com o dinheiro do dízimo, e se é comprado com o dinheiro do dízimo, não é para ser vendido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o dízimo é para abençoar a obra de Deus e abençoar aqueles que necessitam dentro da igreja.
e a pessoa sem o discernimento espiritual, aleluia, sem esse dom, ele e ela é enganado. Aí acha que está levando uma bênção para casa e está levando maldição para dentro do teu lar. Vocês estão me entendendo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa um amenzinho, vocês que estão me entendendo, deixa amém, para eu saber que vocês entenderam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então ele vai usar estas pessoas vestidas de crente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Mas chegará um dia que eles serão cobrados conforme as suas obras, porque Deus vai vir julgar. E pelas ações dele, pelas obras deles, eles serão julgados. Vão receber o duro juízo, de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Então, na igreja, irmãos, de Coríntios, era necessário este dom. Eles tinham todos os dons, mas eles não exercitavam esse dom, porque ali havia muita bagunça, havia muitas manifestações estranhas, e o apóstolo, ele chega, e ele cita essa lista de dons ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para a edificação da igreja. E eles tinham, mas eles não estavam usando. Tinha tudo que era bagunçado, irmão. Ali tinha idolatria, ali tinha feitiçaria, ali tinha pai com mulher de filho, ali tinha filho com mulher de pai, ali tinha todo tipo de mentira, Tinha ali, que o povo ali era um povo idólatra. Paulo chega ali, prega o evangelho, o povo se arrepende. E aquele povo que vai se arrependendo, eles vêm para Jesus, mas eles querem continuarem com os mesmos hábitos, ações, costumes, atitudes que eles tinham antes, aquelas práticas velhas. E aí Paulo, ele começa a ensinar essa igreja. E é muito linda essa carta de 1ª e ao 2 Coríntios. É linda demais essas cartas, porque Paulo, ele ensina ali, com muita clareza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Satanás, ele vai usar falsos obreiros, falsos apóstolos, falsos mestres, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, falsos pastores, pastoras, Louvado seja, por isso que você, aleluia, tem que buscar esse dom de discernimento espiritual, para você saber o lugar. Quando você vai para um lugar e quando você pisa, você chega lá, você sente que Deus não está ali, que não é para você estar ali. Aleluia, às vezes você vai no médico e você está meio que na dúvida e de repente o Senhor, ele não permite você chegar perto daquele médico, Um trabalho, você arranja um trabalho e aí você diz, meu Deus, como é que eu vou saber se o Senhor está nesse negócio ou não está? E aí ora a Deus e de repente o Senhor lhe dá o discernimento, de que aquele lugar ali não é bom, ali não é a hora ainda de você, ir ali. E aí Deus vai te dando. Ou você chega, pega, senta em um lugar, ou vai em determinado lugar e você sente. Você senta ali, você sente que há manifestações de demônio ali, há coisas ocultas ali. Sabe aquela pessoa que entrega uma revelação para você, você olha, aí diz, é verdade o que ela falou, mas você fica naquela dúvida. Porque muitas das vezes a pessoa entrega algo que é verdade, porém a fonte não é verdadeira. A fonte não é verdadeira. E aí Deus lhe dá o discernimento. Deus lhe mostra. Louvado seja o nome, do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Então, o uso dos dons, do dom de discernimento, louvado seja Deus, significa justamente a habilidade concedida, pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Ao crente, louvado seja Deus, para quê? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, para julgar se alguém fala ou age pelo Espírito Santo, de Deus ou aleluia, por um espírito, enganador. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. É uma habilidade, uma capacidade, concedida pelo Espírito Santo de Deus ao crente, que ele é capaz de julgar, aleluia, se alguém fala ou age
pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito do engano. Então, quando alguém te perguntar o que é o dom de discernimento espiritual, você vai dizer, ele significa, né, é uma habilidade que Deus te dá, é uma capacidade que Deus te dá, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e você julgar se aquela pessoa está falando, né, ou agindo pelo Espírito Santo de Deus ou pelo Espírito do engano. Amém? Igual unção. A pessoa pergunta o que é unção? É pular, é rodar, é lutar karatê, é dar voadora, plantar bananeira, cair lá no chão e ficar gritando? Não. O que é unção? Unção é o sagrado dentro de você. Unção é o sagrado dentro de nós. Unção é o Senhor Jesus dentro de mim, dentro de você, nos ensinando, nos direcionando, nos mostrando a verdade. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não deixando a gente cair no laço do diabo. E aí você não vai praticar aquelas meninices. Louvado seja Deus, aquelas chocarrices que estão fazendo hoje, né, na obra do Senhor. Aleluia. Porque você vai saber quem é Deus e quem não é. O que é de Deus e o que não é, o que agrada e o que não agrada. E como é que eu sei? Meditando na palavra. Bem assim o dom de discernimento. Você ganha uma habilidade a mais, uma capacidade a mais de julgar, de discernir, de saber, né? De ver ali, se aquela pessoa ali que está falando, aquela pessoa que está ali, né, atuando ali, se ela está da parte de Deus ou se há uma fonte negativa ali por trás dela. Louvado seja, né, o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, né? Eu fiz algumas anotações, né, para não, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não falar de mim mesma, né, deixar, né, a Bíblia falar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Pedro, né? Pedro mesmo, né, quando Ananias e Safira quis enganar eles, lá em Atos dos Apóstolos 3:5, né? Atos dos Apóstolos 3:5, quando ele chega ali, querendo enganar a Pedro, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. O que foi que aconteceu? Rapidamente o Espírito de Deus, né, falou a Pedro, né, que ali eles não estavam falando a verdade. E Ananias, né, cheio do engano, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Atos dos Apóstolos, né, 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Existia esse casal, Ananias e Safira, né, e Ananias, cheio do espírito do engano, ele chega e tenta enganar o apóstolo Pedro no templo, vendendo aquela propriedade e dizendo que vendeu por X e ele vendeu por outro preço. Não tinha necessidade dele mentir porque a propriedade era dele, ele fazia dela o que ele quisesse. Porém, né, ele reteve aquela parte, ele querendo se aparecer, querendo mostrar-lhe os discípulos, né, como se fosse maior que os outros. E ele chega ali, né, e ele mente para Pedro. E Pedro, né, chega ali, né, aqui no versículo 3 do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, Pedro chega e diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendendo não estava no teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, quando, né, ouviu estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Então, o próprio Espírito Santo de Deus deu discernimento ao apóstolo Pedro para ele ver que Ananias ele estava mentindo. Ananias ele estava cheio, né, do espírito do engano. Satanás ele faz isso, igreja. Satanás ele faz isso. E após, né, o espaço de quase 3 horas, Safira chega, né, e ele já havia combinado com a esposa, ela nem sabia que ele havia morrido. Pedro faz a mesma pergunta, porque Deus é um Deus de oportunidade. Se Safira não tivesse sido conivente com seu esposo, ela não teria morrido.
mas ela foi conivente com o pecado do teu esposo, com a mentira do teu esposo. Então, mas eu tenho que obedecer porque a Bíblia diz que é uma só carne, somos uma só carne. Não, você tem que obedecer no Senhor. Se não for no Senhor, não obedeça, minha amada, não obedeça, meu amado. Não obedeça a teu pastor se não for no Senhor, não obedeça a teu esposo se não for no Senhor, não ouça a tua esposa se não for do Senhor, tem que estar no Senhor. Tudo aquilo que é mentira, você não tem que fazer para agradar o outro. Não, caia fora, pule fora. Porque aqui Ananias morreu, Safira também morreu. E perderam a salvação. E hoje não é diferente. O tempo da graça é pior do que lá no juízo, quando era na época da lei. Então, não perca a tua salvação por causa do homem. Fale sempre a verdade. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Então, Paulo também, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, quando Elimas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o mágico, louvado seja Deus, aleluia, estava ali cheio de demônio, né? Louvado seja Deus, aleluias. Atos dos Apóstolos 13:10, Atos 13, ontem eu fiquei estudando até tarde, para poder fazer esse vídeo hoje para vocês. Atos 13:10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, né? Ele estava ali, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Ele mais era um mágico, era um encantador. Louvado seja Deus, aleluia. E aí Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, viu que esse homem era cheio de demônio. E que esse homem ele era um perturbador das coisas de Deus. Aqui, ó, está aqui, ó, 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Diz assim, ó. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou ler aqui do 4, diz assim. 13:4 diz assim. Assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selúcia. E dali navegaram para Chipre, né? Que é Paulo, né? Louvado seja Deus, aleluia, e Barnabé. E chegaram a Salamina e anunciava a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso, profeta, chamado Bar-Jesus. Bar-Jesus. Tá vendo? Eles andaram, falando ali a palavra de Deus. E quando ele chega aqui, eles encontram esse falso profeta, chamado Bar-Jesus, ou o nome, o qual estava com o procônsul Sérgio, Paulo, varão prudente, este chamando assim Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então esse povo queria ouvir a palavra de Deus da boca do apóstolo, mas resistia ali, ele mais, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Então, Paulo está ali evangelizando o procônsul, está evangelizando aquele povo, e Elimas está querendo, aleluia, atrapalhar, e não quer deixar os homens aqui ouvir a palavra de Deus. Queria, né, procurando apartar o povo da fé, querendo ludibriar a mente do povo. Olha o que o espírito do diabo faz. Por isso que temos que ter o dom de discernir. Paulo, com este dom, né, cheio do Espírito, ele chega e diz, né, todavia, Saulo, né, que é Paulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse, porque tudo você vê dentro do olho, irmãos. Quando você vê algo atribulando, você não tem que olhar a roupa, você não tem que olhar o cabelo, se está bem amarrado como crente, se está calçado como crente, não, você tem que olhar o olho. O olho, porque esse homem aqui se fazia que era crente, se fazia que era profeta, mas ele não era, era um mágico. Aleluia. Então Paulo olha dentro do olho e ele diz, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Paulo olha dentro do olho dele e faz isso, e diz essas palavras, aleluia. Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu,
maravilhado da doutrina do Senhor. Aleluia, aleluia, glória seja dada ao nome do Eterno. Olha que um homem cheio de Deus, o que ele faz. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, Deus não está pulando, rodando, lutando karatê, fazendo cara feia, gritando, não, se descabelando, como a gente vê por aí. Não, uma pessoa cheia do Espírito de Deus, ela sabe quando é Deus e quando é Satanás, aleluia. Glórias a Jesus, aleluia. Glória seja dada a Deus, ela sabe quando é. Então, a pessoa pode até vir falando em umas línguas e lhe entregar algo que você está vivendo naquele momento. Aleluia. Mas você achar que é Deus e não é Deus. A fonte é enganosa, é Satanás que está ali. A fonte não é verdadeira. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu conheço um monte de crente que está sendo usado pelo espírito do diabo, pelo espírito do engano, mas diz, não é Deus na minha vida, porque a mente já cauterizou. Eles já acreditaram neles mesmos, nas mentiras deles, que é Deus que está usando eles. E não é. Pessoas que eu vi andar no evangelho, pessoas que eu vi dirigir cultos, pessoas que eu vi fazer a obra de Deus, cheia do espírito do engano. E as pessoas acham que é Deus. Uma pessoa que ela tem Deus, igreja, jamais ela perde tempo com besteira. Tudo dela ela vai estar falando do Senhor. Tudo dela ela vai estar falando do Senhor. Aonde ela estiver, ela vai estar falando do Senhor. Ela não vai estar querendo falar dela mesma, ela não vai estar querendo se aparecer, ela não vai estar querendo fazer coisas que é dela, para chamar atenção, para a glória ser para ela. Ela vai sempre estar falando, enaltecendo, exaltando o nome de Jesus. E Paulo, cheio de Deus, ele chega, e repreende ele mais, e ele fica cego por alguns instantes. E todos ali se maravilharam do que Deus havia feito ali naquele lugar, através da vida do apóstolo Paulo. Louvado seja, o nome de Jesus. Se vocês estiverem gostando, irmãos, compartilhem, deixe o seu joinha e deixe o seu comentário também, falando sobre o que você achou, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Lá na frente, irmãos, a gente vê, louvado seja o nome do Senhor Jesus, também o apóstolo Paulo, que eu anotei tudo aqui, ó. Anotei tudo aqui nesse caderninho, ó, o quanto que eu escrevi ontem, ó. Eu escrevi aqui, ó. Saí anotando, estudando, fui dormir tarde da noite, estudando, anotando, ó, de um lado a outro, ó. De um lado a outro, para poder falar aqui, ó, passar para vocês. Amém? E lá na frente a gente vê também, o apóstolo Paulo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, repreendendo, expulsando o demônio de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versos 16 e 17. Vamos lá? Atos dos Apóstolos 16, versículo 16 e 17. Aqui, ó. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, chamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Então, o que ela falava era verdade. Paulo estava ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, ali em Filipos, Filipos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. As palavras que ela falava, ele ali era verdade, ele estava ali anunciando a palavra, mas aquele demônio do engano, aquele espírito imundo queria encher o ego de Paulo, sabe? E aí, de repente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, essa menina parece que ela era uma escrava desses demônios, desses homens. Ela dava lucro para esses homens ali em Filipos, porque ela saía falando o que acontecia ali na vida das pessoas. Louvado seja Deus, aleluia. Só que a fonte, o que estava por trás dela, a fonte é o que está por trás da pessoa, por trás daquilo que a pessoa está falando, não era verdadeira. A fonte não era verdadeira, a fonte era enganosa. A fonte era Satanás, o pai da mentira.
E aí diz a palavra do Senhor, no 18 aqui, isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse, ela fez por muitos dias. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E o que aconteceu? Porque Paulo libertou, Jesus libertou essa vida através do apóstolo Paulo. E vendo seus senhores, porque ela era escrava desses homens, e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, porque, ganhava, e hoje os falsos apóstolos, os falsos obreiros, os falsos mestres, faz o quê? Deixa o piques, e você receberá uma bênção, né? Deixa uma oferta, e você receberá uma bênção, né? Faça um pix e X, né? Então, quem são esses? Os falsos obreiros, os falsos apóstolos, mas o povo gosta. O povo gosta de tudo fácil. Então, o povo gosta de ser ludibriado. Né? Não é, foi por faltar conhecimento que o povo de Israel pereceu. Então, o povo gosta destas coisas. Então, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça da presença dos magistrados. E, apresentando aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Por quê? Porque libertou aquela jovem. E diz a palavra que diz, e nos expõe costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos, né? Porque eles eram romanos, nunca estavam ali presos nas leis ainda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, nos costumes, nos hábitos deles, nas crenças, né? Louvado seja o Senhor. E Paulo chega falando de Jesus, do evangelho que salva, cura e liberta. Né? E diz a palavra que a multidão se levantou unida contra quem? Contra Paulo. Aleluia. E os magistrados, rasgando os vestidos, mandaram açoitar com vara. Paulo teve suas vestes rasgadas aqui em Filipos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E foi açoitado ali em praça pública. Aleluia. E a multidão se levantou unida contra eles, né? Contra Paulo, contra Barnabé. Aleluia. E havendo-lhe dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando os carcereiros que o guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou aos pés no tronco. E Deus tinha uma grande obra com o apóstolo Paulo aqui. Paulo liberta esta jovem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O carcereiro é liberto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. São salvos. Né? Eu não vou ler todo para o vídeo não ficar muito grande, porque, né, já está um pouquinho extenso. Né? Que eles chegam a dizer, né, Paulo ele diz, né, para eles, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Ele diz o que é necessário para ser salvo, né, o carcereiro, ele diz. O que é necessário para ser salvo? E Paulo diz, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, grande obra Paulo ia fazer ali, através do Senhor. Deus ia fazer ali através do apóstolo Paulo. Mas Paulo pagou também um alto preço por ter os dons do Senhor. Por ter os dons, aleluia, do Senhor. Então, o dom espiritual, o Senhor ele nos dá, não é para nós. É para aquilo que é útil na obra do Senhor. Não é para mim, aleluia. Louvado seja Deus, me achar, me exaltar, achar que eu sei, que eu faço e que eu posso, não. É para edificação, crescimento, amadurecimento, aleluia, da obra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, busque o dom de discernir os espíritos. Aleluia, porque Deus ele vai dar revelações profundas, vai lhe mostrar, vai lhe direcionar. Você não será pega de surpresa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. E já, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus também. Para encerrar, o próprio Jesus, irmãos. O próprio Jesus, né, louvado seja o nome do Senhor. Ele discerniu quando Satanás estava ali, né, falando na boca de Pedro. Tentando, né, desviar Jesus do caminho ali da cruz, está em Mateus 16, né, 23, Mateus 16, 23, louvado seja o nome do Senhor Jesus,
Louvado seja Deus, aleluias. Louvado seja Deus, Mateus 16. Mateus 16, 23. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. 16, 23. Aleluia. Está aqui, diz assim, aleluia. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, aleluia. Para trás de mim, Satanás, que me servem de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, aleluia, Satanás, ele não entende as coisas de Deus, ele entende o coração do homem, porque o coração do homem é má, o coração do homem é enganoso, o coração do homem é perverso e o coração do homem dá lugar a ele trabalhar. Aleluia. Louvado seja Deus, a ele operar. Aleluia. A ele fazer daquela pessoa um agente dele. Aleluia. Para atrapalhar, amém, a vida das pessoas aqui na terra. Deus, Jesus, ele repreende Pedro. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Repreende Satanás ali que está falando na boca, né, de Pedro. Aleluia. O apóstolo João também, né, ele exortou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. A nós, né, não acreditar, não a crer em todos, né, todo espírito. Mas ele manda, né, a gente examinar, a gente provar os espíritos. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, está em 1 João 4:1, nas cartas, né? Já estou encerrando, viu, irmãs? Aleluia, nas cartas de 1 João, louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 João 4, aleluia. 1 João 4, 1. Ele diz aqui, ó, aleluia. Amados, não creais em todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes, que há de vir, eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, e aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Está bem claro essa leitura aqui, o apóstolo falando. Então, quem é de Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Eles são do mundo. Então, as pessoas que gostam dessas coisas é porque são do mundo. A mente ainda está voltada para o mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluias. Santo é o Senhor que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Então, irmãos, como nós não seremos enganadas? Quando nós meditamos na palavra de Deus. Aleluia. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós não seremos enganadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Hebreus 5,14, Hebreus 5,14. Esse é para encerrar. Hebreus 5,14. Louvado seja, né, o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Hebreus 5,14. Diz assim, aleluia, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercidos para discernir tanto o bem como o mal. Então, o mantimento sólido é para quem? Para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercidos pelo discernir tanto o bem como o mal. Então, se alimente da palavra de Deus. Você, como uma criança, a gente vai dando leitinho a ela não sabe, né, ainda discernir o bem e o mal, o que é leite, o que é sólido, o que não é, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. De repente, ela já começa, né, não querer mais o leite, já quer já uma comidinha mais forte, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, já vai sentindo os sabores, já vai sabendo, né? Louvado seja Deus, discernir ali, né, o que é feijão, farinha, arroz,
né? Louvado seja Deus, uma fruta, um pão, bem assim a gente. Medite na palavra de Deus. Nós só seremos crentes maduros se nós meditarmos na palavra de Deus. Se nós não meditarmos na palavra do Eterno, nós seremos pegas e pegos de engano. Pelo engano, seremos enganados, mais fácil, porque não temos a palavra de Deus. Se você tem a palavra de Deus, você tem a unção de Deus e você discerne tudo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, irmãos, medite nessa palavra, busque esse dom de discernir, aleluia, para que o inimigo não venha lhe atrapalhar na sua caminhada. Peço a vocês, né, que se vocês gostaram e se tiverem paciência, né, de assistir, né, esse estudo, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, deixe o seu gostei, se inscreva, compartilhe, me ajude nesta obra a edificar vidas em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Tenham todas um excelente dia na doce presença do Altíssimo.